Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. Pedro a fé, Paulo a missão. É o que sustenta, forma e sustenta a igreja, e a igreja para a missão, para anunciar o evangelho, para trabalhar para que o reinado de Jesus expanda as suas fronteiras. A missão de liderança confiada a Pedro exigiu dele uma explicitação de sua fé. Antes de assumir o papel de coordenador da comunidade, ele precisou deixar claro o seu pensamento a respeito de Jesus, de forma a prevenir futuros desvios da comunidade. Ele precisou deixar claro que ele compreende quem é Jesus, a missão de Jesus, o ensinamento, porque senão ele poderia criar uma falsa imagem e ensinar a partir desta imagem que ele havia criado, evitando a compreensão de um Messias triunfalista, poderoso e conquistador, como muitos pensavam e desejavam. Queriam impor o reino a ferro e fogo, transformando a comunidade num exército e tendo a violência, a força, como um caminho para fazer o reinado de Jesus acontecer na história. Não é esta a proposta de Jesus. Se a fé de Pedro fosse imprecisa, não sabendo bem a quem havia confiado a sua vida, corria o risco de proclamar uma mensagem sem sabor, sem luz, e levar a comunidade a ser como um sal que perdeu o sabor, ou uma luz posta no lugar indevido, uma comunidade perdida e desanimada. Por isso, Jesus pergunta diretamente para os apóstolos: quem eu sou para vocês? E eles têm que responder a pergunta para continuar na caminhada, no seguimento com Jesus. E só depois que Pedro responde, é confiada a missão que ele vai assumir diante da comunidade. É preciso, meus irmãos, deixar claro que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Messias servidor, aquele que traz a lei do amor, aquele que vai concluir a sua missão com o gesto supremo de amor, entregando a sua vida na cruz para a salvação de toda a humanidade. E aí, meus irmãos, depois que Pedro compreende isso, aí Jesus então confia a ele a responsabilidade, a missão, a tarefa de ser pedra, a pedra que sustenta, a pedra que constrói. E é assim que a comunidade de Jesus vai se construindo na história, pelo testemunho daqueles que compreendem o Evangelho e vão se esforçando para viver o Evangelho. A palavra de Jesus, ela deve ser ouvida e acolhida no coração. Ela chega pelo ouvido, mas ela tem que penetrar o coração, o centro da nossa vida, o lugar onde nós guardamos os nossos tesouros, os verdadeiros valores da nossa vida. Ali o ensinamento de Jesus
deve ser acolhido, deve estar presente. Porque se ele não estiver no centro da nossa vida, ele não ilumina a nossa ação. A nossa vida não vai corresponder com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós aprendemos de Jesus. Por isso, só depois que Pedro compreendeu e professou a sua fé, Jesus vai dizer: você é a pedra que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja? A nossa fé, a nossa adesão a Jesus Cristo. E se ela não for firme como a rocha, ela não nos sustenta. Se ela tiver a leveza ou a insegurança da areia, ela não se sustenta. Facilmente a gente se deixa convencer por outros caminhos, ou melhor, atalhos, desvios, e nos afastamos da proposta de Jesus. Mas quando a nossa fé está firmada na rocha, na certeza, no amor a Jesus, as portas do inferno não prevalecem. O tentador não consegue nos distrair, não consegue encher o nosso coração de dúvidas, não consegue armar ciladas. E meus irmãos e minhas irmãs, não são poucas as investidas do inimigo. Não é pequena a força que se levanta contra a igreja. A igreja de Jesus, claro, sempre marcada pela fragilidade humana, porque na terra ela é feita de gente, como eu, como vocês, gente sujeitas a cair, a errar, mas sustentada pela graça de Deus. E não são poucos aqueles que tentam destruir a igreja, se declarando inimigos do Evangelho, porque não aceitam a proposta de Jesus. São egoístas, não são gente comprometidas com a verdade. Porque quem é comprometido com a verdade compreende o ensinamento de Jesus e age como ele, e não como destruidores. E é preciso se fortalecer, é preciso ter a nossa vida enraizada nesta rocha que é Cristo, que nos sustenta e faz com que, através desta fé, tenhamos consciência que pertencemos à sua comunidade, à sua igreja, que tem a missão de anunciar o Evangelho, de superar as fragilidades e mostrar a força de quem vive no Espírito. Por isso, meus irmãos, Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, é esta fé que fez você compreender quem eu sou, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, foi a graça de Deus
que fez você compreender estas coisas. E é a graça de Deus que faz com que nós compreendamos o ensinamento de Jesus e saibamos escolher este caminho e viver a nossa fé, que vai garantir a nossa salvação. Aqueles que perseverarem até o fim vão participar da alegria. Entre muitos obstáculos, Pedro deu provas da sua adesão a Jesus, selando o seu testemunho com a própria vida, demonstrando a firmeza da sua fé. Como Pedro teve que fazer um caminho com Jesus. Ele não chegou pronto, ele foi aprendendo, ele se deixou trabalhar pela graça, pela força do Espírito Santo. Quanto Pedro resistiu, mas foi aprendendo. Apesar do jeito de Pedro, o seu coração é dócil, dócil à ação do Espírito Santo. É isso que nós devemos ser. Nós vamos aprendendo com Jesus, nós vamos aprendendo na comunidade. E quantas são as nossas quedas? Quantos são os nossos desvios? E o Senhor nos acolhe, nos ajuda, vai transformando o nosso coração. Quantas coisas já falamos, quantas coisas já fizemos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós deixamos de fazer, e o Senhor nos acolhendo, o Senhor nos corrigindo, o Senhor dizendo para nós: Pedro, não seja pedra de tropeço. Pedro, perdoe sempre. Pedro, não se vanglorie. Darei a minha vida por ti. Calma lá, Pedro. Você pode me negar, e negou. Pedro teve que compreender que Deus criou tudo para todos, e tudo que Deus criou é bom, e é para a vida, para as pessoas. Pedro teve que aprender a acolher, a superar os seus preconceitos, como nós. Mas não faltou a Pedro uma coisa: o seu amor a Jesus. E é isso que Jesus diz: esta é a pedra, é isso que nos sustenta. E é assim que nós precisamos viver. Pedro soube levar a sua missão até o fim, mesmo com todas as suas fragilidades. Pedro compreendeu como São Paulo foi necessário combater o bom combate. E lembrou São Paulo na segunda leitura para nós: combati o bom combate, assim foi a minha vida, terminei a corrida, guardei a fé, guardei o amor a Jesus, o respeito pela comunidade, e espero a coroa da justiça que o Senhor reservou, diz Paulo, não só a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua manifestação.
a todos aqueles que se esforçaram para manter a fidelidade na sua vida. Pedro e Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, são as colunas da igreja. Pedro personifica a fidelidade, a força da fé e a igreja. Porque não dá para viver a fé em Jesus Cristo sem a vivência na comunidade. Paulo é o modelo de missionário. E em cada um de nós deve ter os traços do rosto de Pedro e de Paulo. O rosto da fidelidade e da missão. Isso tem que estar impregnado na vida do cristão. Pedro é a rocha, e com ele está a alegria de aprender a abrir a porta para que todos tenham acesso ao reino. A igreja não é um gueto fechada. A igreja está sempre com as suas portas abertas, acolhendo a humanidade e conduzindo a humanidade, orientando os irmãos e irmãs no caminho de Jesus, em vista da nossa salvação. Paulo é o desafio para a missão, apresentar a todos o segmento concreto de Jesus, um apelo ao modo de vida cristão, aprender da palavra que vai orientando a nossa vida, e isso vai modificando o nosso modo de viver. E assim, meus irmãos, ouvindo a palavra, festejando esses dois grandes santos da igreja, nós aprendemos muito e pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a consolidar a nossa fé, a exemplo de Pedro, e com Paulo, o grande missionário, ser um discípulo e missionário de Jesus, alguém que com alegria anuncia o Evangelho com a vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.